Irmãos, depois de PAIGC, gosto de vez de API Cabas Grande para reagir a que donos de Bissau te chamar de referendo, ok? Uh, no documento está ali na português, nós tenta fazer uma melhor tradução que não pode na crioulo para compreensão de no público. Aliança Patriótica Inclusiva Cabas Grande perante processo de referendo à nova Constituição que esteja aprovado, promulgado e publicado no boletim oficial para autoridades de facto. Bem manifestar se firme posição face a esse processo de referendo que misti, de forma enganosa, conferir legitimidade democrática e constitucional à referida lei fundamental da República co-aprovado para autoridades de facto. Constituição da República de Guiné-Bissau de 1996 está estabelecido como a soberania nacional reside na povo, que está a exercer esse poder político diretamente ou através de órgãos eleitos democraticamente e também estabelecido igualmente de como partidos políticos a concorrer para organização e expressão de vontade popular e de pluralismo político. Depois, é enumerar alguns pontos. Okay? No primeiro ponto, é falar assim de falta de legitimidade democrática de órgão que aprova esse texto. É falar a PI, Cabas Grande, entender de como uma alteração de lei fundamental para sua natureza e alcance e que pode resultar de decisão de um órgão que tem legitimidade popular democraticamente conferida. A Constituição atribui à Assembleia Nacional Popular competência para proceder revisão de Constituição e para decidir sobre realização de referendos populares. O processo de revisão constitucional está sujeito a requisitos específicos, incluindo iniciativa parlamentar e aprovação por maioria qualificada de 2/3 de deputados que fazem parte da Assembleia. Para que lá, a PI entender como a legitimidade da nova Constituição que pode ser presumida através ou nem construída à margem de mecanismos constitucionais de representação popular. Na ponto número 2 é falar de ruptura de ordem constitucional e de limites de revisão. A API considera fundamental a questão de legitimidade e que pode ser de uma situação de exceção ou de ruptura constitucional servir de fundamento para substituir procedimentos ordinários destinados à revisão de Constituição. A Constituição estabelece limites materiais para essa revisão e está a proteger, entre outros valores, direitos, liberdades e garantias. Também sufrágio universal, pluralismo político, partidos políticos, direito de oposição democrática, separação e interdependência de órgãos de soberania e independência de tribunais. A PI entendia assim que qualquer processo destinado a produzir uma nova Constituição deve de respeitar princípios de continuidade constitucional, de soberania popular e de legitimidade democrática. Na ponto número 3, e papel de exclusão de forças políticas do processo constitucional. A PI considera que uma violação grotesca de regras básicas de pluralismo democrático excluir e marginalizar importantes forças políticas e sociais de processo de elaboração de nova Constituição, contrariando o espírito de pluralismo político constitucional protegido e também está a fragilizar a legitimidade do próprio processo constituinte. Uma Constituição destinada a reger todos os guineenses, uma Constituição destinada a representar todo o guineense, deve resultar de um processo amplo, inclusivo, transparente e participativo, capaz de assegurar que diferentes sensibilidades políticas e sociais do país podem contribuir para a definição do pacto constitucional. Na ponto número 4, aliás, é papel de opacidade da lei de referendo número 12/2026, publicação no boletim oficial de duas versões
de mesma lei de referendo sem clarificar qual das duas versões que é válido e ausência de uma fiscalização credível do processo de votação. E está a demonstrar falta de transparência de autoridades de fato na condução deste processo de aprovação de uma nova Constituição. Além disso, a primeira versão publicada de lei de referendo estipula de como a nova Constituição e não sendo aprovado se maioria de votos apoia sim, e desde que o número de votantes é cedo superior à metade, ou seja, 475 mil de inscritos na cadernos eleitorais. Quem circunscrever e cerca de 950 mil. E de que 950 mil, 475 mil, nós estamos no papel de 50%, se vota, logo que se voto não considerado e que referendo invalidado. Depois, vira na segunda versão, essa coisa que eu explicava em alguns vídeos atrás, é falar de como na segunda versão é determinado de como a nova Constituição é considerado de como é aprovado desde que voto sim cedo maioria, independentemente do número de guintes que vota. Ou seja, nova Constituição pode ser aprovado mesmo que e vota só 100 guineenses inscritos na caderno eleitoral. A PI considera de como alterações introduzidas na segunda versão de lei de referendo e está a demonstrar grande fraude de resultados do referendo está já programado, grande fraude. Esse que a PI fala. Assim, soma que alterações está a demonstrar de como autoridades de facto despreza a participação de maioria de guineenses inscritos na cadernos eleitorais para efeitos de validação do referendo. Ponto número 5, que esse importante é que determina conta qual que é a posição em relação a essa situação. É falar de como a PI defender de como qualquer reforma constitucional deve ser conduzida através de processo nacional, democrático, inclusivo, transparente e constitucionalmente legítimo, com participação efetiva de forças políticas relevantes na organização e expressão da vontade popular e no respeito integral para princípios fundamentais da República. A PI reafirma seu compromisso com democracia, Estado de Direito, pluralismo político, soberania popular e defesa da Constituição da República de Guiné-Bissau. E acha de como solução constitucional duradoura que deve ser imposto à sociedade guinense sem consenso indispensável democrático e sem participação maioritária do povo. Face aqui que explica assim tudo a tele, a PI declara de como e quer reconhecer legitimidade política deste processo de referendo de alteração de ordem constitucional repleto de opacidade legislativa conduzido à margem de soberania popular, de procedimentos constitucionais e de verdadeiro diálogo nacional. É parte engraçada olhar porque tem carimbo. Pronto. Mas, assim, era posicionar de como era boicotar o referendo constitucional dia 30 de agosto. Okay? Ou seja, mensagem essencial, mensagem principal, e de como a PI Cabas Garandi decidiu boicotar aquele referendo. Na ponto número 6, apelo que é fazer para o povo de Guiné-Bissau e falar assim a PI apela ao povo de Guiné-Bissau em geral e assim militantes em particular para participar no referendo do dia próximo dia 30 de agosto, expressando inequivocamente esse boicote a esse referendo e a validação desse resultado fraudulento. Fizeram o golpe cerimonial e as leis e as novas leis sozinhos. Então, eles também a votar, eles mesmos só, ok? Queremos falar de como MST, uma constituição feita por representantes legítimos de maioria do povo de Guiné-Bissau
e não para golpistas e seus cúmplices. Bissau, 21 de agosto de 2026, Dr. Jorge Mário Fernandes, ele que é presidente da PICA, garante. E assim, vou acabar de ouvir um comunicado cheio de palavras diretas, concretas, e de que simplesmente é conta de comando. Para que ninguém vai votar dia 30, é boicotar o referendo de donos de Bissau e é conta de comando para todo mundo sinta nessa casa. E nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado para vós que seguiram até ali. Não mantenhas dignidade e de amizade.